Gênesis, capítulo 45, versículo 1 ao versículo 9, diz o seguinte: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. E disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes vendidos para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome da terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: Assim manda dizer teu filho José: Deus me fez por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós temos uma jornada na vida. Cada um de nós tem uma história, tem uma jornada, tem uma trajetória que temos trilhado até o dia de hoje. Nessas últimas semanas, nas 2 últimas semanas, nós refletimos e temos refletido sobre a jornada de José, e essa reflexão termina hoje, nesse terceiro domingo em que temos falado e relembrado e refletido sobre a trajetória de José. Nós sabemos o que aconteceu na trajetória de José, e esse texto, ele relata um pouco disso, um pouco dessa trajetória. A partir disso, a partir da trajetória de José, da jornada de José, o que podemos refletir sobre a nossa jornada? O que nós podemos aprender a partir da jornada de José? O que nós podemos aprender e refletir e aprender sobre a nossa própria jornada? Nós conversamos nessas 2 últimas semanas sobre a história de José, que começa basicamente com os sonhos que Deus dá para ele. E Deus dá a ele sonhos, e ele manifesta esses sonhos aos seus irmãos e a seu pai, e ele é devidamente reprimido e exortado pelos seus irmãos e pelo seu próprio pai. Os irmãos, antes disso, possuíam um ódio a José. Não gostavam dele, expressavam claramente esse ódio, porque viam que ele era o filho preferido do pai, e porque o pai tinha José com a mulher que ele mais amava. E os irmãos de José tinham uma inveja tão grande que isso se transformava em ódio. E esse ódio foi tamanho que certa vez esses irmãos saíram e José foi ajudá-los, e quando José foi ajudá-los, os irmãos viram: olha, lá vem o sonhador, vamos matar esse homem. Vamos matar esse homem. E eles foram e intentaram contra a vida de José. Quando alguns dos irmãos refletiram, falaram: não vamos matar, jogaram numa cisterna, vamos fazer outra coisa com José, outro tipo de maldade qualquer, mas não vamos matá-lo. Até que ele finalmente foi vendido para mercadores que passavam naquele local e foi vendido como escravo para o Egito, a grande civilização daquele contexto. A partir disso, eles pegaram uma parte da roupa de José, da túnica, embalsamaram com sangue, banharam com sangue, levaram ao seu pai, dizendo: olha, nós não sabemos onde está José, mas achamos isso. Achamos que ele foi devorado por um animal, que está a roupa dele, está o sangue dele. E Jacó, seu pai, chorou severamente. Os irmãos podem imaginar
o quanto que aquele pai deve ter sofrido a partir dessa história. Nós refletimos no primeiro domingo sobre... Deixa eu só pegar um pouquinho de água. Perdão, queridos, a garganta coça aqui. No primeiro domingo nós conversamos sobre os sonhos de José, os sonhos que Deus deu a José, e a maneira como José se apropriou desses sonhos, se apropriou dessa visão, proferindo um discurso esse que foi prontamente rejeitado também pelos irmãos. O texto diz lá, no livro de Gênesis, que os irmãos o odiaram por causa dos sonhos e por causa do seu discurso. E aí nós conversamos e refletimos que nós deveríamos seguir também, assim como José, a vida com os sonhos que Deus tem nos dado, com a visão que Deus tem nos dado, com uma cosmovisão que nos permita nos posicionarmos diante da vida, nos colocarmos diante da vida e avançarmos na vida a partir daquilo que acreditamos, a partir daquilo que sonhamos, a partir daquilo que acreditamos. José tinha essa atitude de maneira consciente. Na semana passada, nós conversamos sobre esse aspecto, quando José foi vendido para o Egito. E a gente pode imaginar qual foi o sofrimento de José e do pai de José. E nós refletimos que mesmo diante da vida, nós temos alguns momentos em que a morte atravessa, em que as dificuldades vêm, em que os problemas nos abatem, em que nós temos até às vezes dificuldade de ver Deus nessas situações difíceis. Nós fatalmente já passamos por algumas dessas situações e talvez venhamos a passar, porque nós estamos sujeitos a todas essas questões. Mas nós refletimos e pensamos que José, mesmo diante dessas circunstâncias, José andava com Deus. Em todo esse trajeto, ele começou com os irmãos refletindo os sonhos que Deus havia dado para ele, relatando esse sonho que Deus havia dado para eles, e José já desde aquele momento mostrava que ele andava com Deus, fazia o que era correto, fazia o que ele pensava que era o que Deus esperava dele. O texto bíblico diz lá em Gênesis que José não fazia as mesmas obras dos seus irmãos. Antes disso, ele até denunciava o que os seus irmãos faziam de errado. E sobre isso nós refletimos na semana passada, sobre a importância. Cada um de vocês tem uma experiência em que vocês sentiram a presença de Deus, sentiram que Deus cuida de vocês, sentiram o Espírito Santo de Deus que habita na vida de cada um de nós. Assim, queridos, nesse texto que nós lemos, ele revela já o final da história. Nesse hiato, os irmãos conhecem, eu vou contar rapidamente. José estava na prisão, e na prisão tinham duas pessoas na prisão que tiveram sonhos, e José interpretou esses sonhos, e esses sonhos se cumpriram, e um deles foi restabelecido à corte de Faraó. E José havia dito: olha, quando você estiver com Faraó, lembra-te de mim, porque eu não fiz nada, estou aqui, e Deus me usou para revelar os seus sonhos. Esse homem foi até Faraó, como José havia predito, e adivinha o que aconteceu? Esse homem se lembrou de José? Não se lembrou de José. José deve ter ficado esperando lá, ansioso. Ele vai falar de mim, e eu vou ser solto finalmente. Anos se passaram. Até que o próprio Faraó teve um sonho, e aí esse homem se lembrou: olha, lá na cadeia tinha um homem que o Espírito de Deus estava com ele, e ele revelava sonhos. Trouxeram José, deram um banho nele, cuidaram dele, foi até a presença de Faraó, e ali foi dado o sonho. José deu a interpretação, e já na interpretação e no sonho a mensagem era: olha, vão vir 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Nos 7 anos de abundância, o que se sugere é que você separe uma parte, 20%, se eu não me falha a memória, 20% de toda a produção você vai
salvando, guardando, até que nos 7 anos de fome você vai ter recursos para sobreviver. E exatamente assim foi feito. O faraó colocou José como chefe de todo o Egito, abaixo apenas dele. E José, portanto, a partir disso, ele comandou todo o Egito, comandou todo esse processo. Os 7 anos de fartura vieram, os 7 anos de fome vieram, mas o Egito estava precavido, porque Deus havia revelado dessa maneira. E os outros povos, as outras pessoas em volta, passaram um tempo de fome. E para isso, precisaram então ir até o Egito, que o Egito era o único lugar onde tinham sustento. Até que essas pessoas começaram a comprar, dar seus gados, dar suas propriedades, para terem em troca esses recursos. E, portanto, o Egito se tornou, nesse contexto, uma nação ainda mais poderosa, ainda mais rica. Nesse contexto, os irmãos de José também estavam com fome, também tinham necessidades e foram até José. Até que chega nesse momento do texto, onde José se dá a conhecer a seus irmãos. Vocês podem imaginar, queridos, isso é cena de novela, cena de filme que a gente vai chorar. José, depois de tantos anos, olha, eu sou José, ele já não aguentava e chorava em voz muito alta, de maneira que todos os egípcios ouviam. Eu sou José, aqueles que vocês venderam. Mas não fiquem tristes, porque Deus me usou para que todos os povos fossem abençoados por conta desse estado, desses 7 anos de fome que haveria de acontecer. Se a gente fosse lembrar, queridos irmãos, lá do início da história, quando José contou os sonhos, e os irmãos deles falaram: você está de brincadeira que nós vamos nos prostrar diante de você? Nós vamos estar prostrados diante de você? É isso que você está dizendo? O próprio pai de José disse: José, é isso mesmo? Ele foi repreendido pelo próprio pai. E naquele momento estava exatamente se cumprindo aquilo que Deus, os sonhos que Deus havia dado a José. Sim, eles se colocariam diante de José. Não para que José fosse glorificado, mas porque Deus havia determinado daquela maneira. Eram os planos e os propósitos de Deus que haviam sido colocados daquela maneira. Deus havia avisado. Assim, queridos, nesse momento, nesse contexto, a gente pode perceber que os sonhos e a visão que Deus tem nos dado, não importam as circunstâncias, eles vão se cumprir. Os sonhos, as visões dados por Deus vão se cumprir. Eu não sei quais são os sonhos e quais são as visões que Deus tem dado a você. Eles vão se cumprir. E aqui vale a pena uma ressalva. O que eu disse, e a gente pode concluir do texto, é que os sonhos dados por Deus, eles se cumprem. Eu não estou dizendo que seu sonho vai se cumprir, seu sonho vai se realizar, aquilo que você está sonhando vai se realizar. Eu não posso afirmar isso. Eu não teria essa coragem de afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar é que se o sonho é dado por Deus, se a visão é dada por Deus, ela vai se cumprir. Assim como se cumpriu na vida de José. Assim cabe a nós refletirmos, pensarmos, discernirmos quais são os sonhos que são dados por Deus e quais são aqueles sonhos que nós temos. É importante a gente ter sonhos. Não estou desincentivando que nós não tenhamos sonhos. É importante ter sonhos. Mas é importante discernir quais são os sonhos dados por Deus e quais são os sonhos que nós temos. E acredito que na nossa vida cabem todos eles. Os sonhos dados por Deus e os nossos próprios sonhos. Eles cabem na nossa vida. Eles cabem na nossa existência. O que eu quero enfatizar aqui é que os sonhos que são dados por Deus, as visões que são dadas por Deus, vão se cumprir. Caminhe, fique firme, não desista, porque eles vão se cumprir. Não importam as circunstâncias, não importam os contextos contrários, não importam as situações difíceis. Se o sonho é dado por Deus e se
a visão é dada por Deus, elas vão se cumprir. Elas vão te levar no lugar que está previsto para que você possa ir. Ela vai te levar no lugar que está preparado para que você esteja lá. Como é que eu vou saber, pastor, quais são os sonhos que são dados por Deus e quais são aqueles que não são? Eu tenho duas notícias. Eu não tenho uma receita para isso, mágica. Mas eu tenho uma indicação. Ore a Deus. Porque o próprio Espírito Santo fala com a gente. O próprio Espírito Santo diz e fala, esse é sonho do Senhor, vai se cumprir, não tenha dúvidas. E os seus sonhos, Deus vai falar sobre eles também, não tenha dúvidas disso. Deus é o Deus que nos incentiva a sonhar, até porque Ele próprio nos dá sonhos. Não foi José, o sonho de José não veio de José, foi dado por Deus, foi enviado por Deus. José não pediu para ter sonhos. Ah, Senhor, eu quero ter sonho para ser o maioral na terra do Egito. Não foi isso. Deus deu sonhos a José. Deus deu uma visão, Deus deu um horizonte, Deus deu uma gama de possibilidades. Agora, é lógico que até que isso tudo acontecesse, olha o caminho que aconteceu. Olha o caminho que teve que ser trilhado. Olha o caminho que José teve que percorrer para que pudesse chegar lá. Assim, queridos, não desistamos. Continuamos em frente diante dos sonhos e das visões que Deus tem dado a cada um de nós. Se nós pensarmos sobre aquilo que José pensava, sobre o ânimo de José, o texto não diz. Mas eu posso imaginar quantos momentos de dúvida José teve. Nós teríamos, Senhor, o Senhor me deu esses sonhos. Eu não fiz nada de errado diante do Senhor. Eu sou tratado dessa maneira com meus irmãos. Eu sou vendido como escravo. E quando eu estou aqui, eu sou injustiçado, vou para a cadeia. Nada acontece, nada muda, a coisa só piora. Quando parece que vai melhorar, a coisa piora. José provavelmente pensou nesse aspecto. Mas eu poderia dizer, e poderia ousar dizer, que José sempre teve absoluta certeza que Deus estava com ele. Que Deus estava o acompanhando. Que Deus estava junto com ele. A vida, queridos, sempre acompanham aqueles que andam com Deus. Aqueles que andam com Deus têm a própria vida. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Trazida à nossa memória, ao nosso coração, de que aqueles que andam com Deus têm a vida contigo, têm a vida em você. Você tem, queridos, a vida do Senhor na sua própria vida, na sua própria existência. O que podemos aprender com a postura de José nesse texto, nesse contexto? Eu queria trazer 3 pontos e 3 questões e 3 ponderações em que a gente pode aprender a partir desse texto que nós lemos. O primeiro deles, no verso 5, José disse a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Então disse, eu li o verso 4, verso 5. Verso 5, José disse, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes terdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Queridos, esse ponto me chama muita atenção. Muita atenção. Imagina você, seus irmãos o venderam como escravo. Eles queriam te matar. Te jogaram numa cisterna. Te venderam como escravo. Você foi abandonado. Agora os sonhos se cumpriram. Os seus irmãos vêm, estão dependentes de você, completamente dependentes de você. Qual é aquilo que vem no nosso coração? Não é aquela coisa, aquela ostentação. E aí mesmo? E aí, gente? Eu sou aquele que vocês jogaram lá no lixo. Eu sou aquele a quem vocês venderam. Não seria nossa vontade? Não dá uma pontinha de vontade de tripudiar em cima dessa situação? Não sei vocês, para mim daria. Sem dúvida nenhuma. Mas não foi isso que José fez. E ao contrário, a primeira coisa que José fez,
Mas não foi José. O que José fez foi completamente ao contrário. Ele fez, não se culpem. Olha isso. Não se culpem. Não se torturem a vocês próprios. Não foram vocês que fizeram isso. Foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou. Foi Deus que enviou. Foi Deus que enviou. Foi Deus que mandou. É muito anti-intuitivo, queridos irmãos, pensar dessa maneira. Isso mostra isso receptivo ao amor. O amor venceu aqui, não foi o ódio. Foi o amor que venceu. Quando a vida se manifesta em nós, o amor ele sobressai. Quando a vida se manifesta em nós, o amor ele se torna claro. Quando a vida se manifesta em nós, o amor ele abre uma atuação. Quando a vida se manifesta em nós, o amor se torna uma verdade. Quando a vida se manifesta em nós, o amor é materializado na vida, na existência, na nossa e daqueles que nos acompanham, aqueles que estão ao nosso lado. José fez questão de mostrar o perdão. Isso me chamou muita atenção no texto quando eu estava lendo, estudando. Isso me lembra do nosso mestre Jesus, que diz, olha, vocês perdoem aqueles que façam mal a vocês. Perdoem. E nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos de Jesus, o que nós temos como convite, como ordenança e como orientação bíblica e da boca do próprio Senhor é perdoe. Tenha o coração limpo. Às vezes, querido, a falta de perdão, ela nos trava, ela nos impede de avançar, ela nos impede de conquistar outras possibilidades, de viver outras possibilidades, de nos abrirmos a outras possibilidades de vida. Se José não tivesse o coração limpo, eu ouso conjecturar que talvez os planos de Deus não se cumpririam aqui. Ouso conjecturar de que não aconteceria dessa maneira. Eu não posso afirmar isso porque eu não sou Deus, mas eu limpo, perdoador. E isso precisa estar, queridos, na nossa quanto a gente espera. Sinto informar isso aos irmãos. Não somos tão bonzinhos quanto a gente pensa. Então, queridos irmãos, a mente ratifica mais à frente, é que Deus nos usa cada um de nós, usa nossos talentos, usa nossos dons, usa a nossa vida para abençoarmos, usa a nossa vida para sermos bênção na vida de outros irmãos, para sermos bênçãos nas vidas de outras pessoas. Para que o povo não passasse fome nesses 7 anos, Deus colocou alguém lá, José. Deus cuidou disso. Deus colocou alguém lá, temente a Ele, com coração perdoador, com coração íntegro, para que por meio dele, das atitudes que ele teve, das decisões que ele tomou, todo mundo fosse abençoado e que tivesse a sua fome saciada nesses 7 anos de dificuldade. Assim, queridos, o que nós podemos aprender é que Deus nos coloca em determinadas posições para iluminarmos, para abençoarmos, para sermos abençoadores. Deus colocou José lá. Aonde que Deus está te colocando? Você pode responder a você próprio. Aonde Deus está te colocando? E certamente o lugar onde Deus está te colocando, Ele tem te chamado para que você brilhe, para que a tua luz brilhe, para que a luz de Jesus brilhe onde quer que você esteja. E aqui no livro de Mateus, no texto de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 14 e 15, Jesus profere uma palavra, uma mensagem que é muito conhecida a cada um de nós. E eu vou ler para vocês aqui, com vocês, nessa manhã. Jesus nos disse e nos diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ou seja, a luz não é para ser colocada em qualquer lugar. Você não coloca a luz
debaixo da mesa. A luz, ela é colocada em lugares estratégicos, para que ela brilhe, para que ela exerça o ofício, exerça a função que lhe foi designada, que é iluminar. Nós temos essa função também, que nos é designada. Jesus nos disse: vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Agora, é importante deixar claro que quando o texto diz: vós sois a luz do mundo, essa luz é a luz de Jesus em nós. Não é o nosso brilhantismo, não é a nossa grande capacidade intelectual que temos, não são as nossas habilidades, não são os nossos talentos. Ao contrário, é a luz de Jesus que brilha através disso tudo. Através dos nossos talentos, através da nossa intelectualidade, através das nossas habilidades, através daquilo que fazemos, através das nossas capacidades que Deus tem dado a cada um de nós. Todos nós temos capacidades, todos nós temos talentos, temos habilidades, todos nós temos um poder, uma capacidade de exercermos tarefas, de fazermos, na verdade, tudo que a gente quiser fazer. E o que o texto bíblico nos diz, e que a orientação de Jesus diz é: vós sois a luz do mundo, brilhe onde você está. E nesse sentido, querido, nós podemos aprender que Deus nos coloca em lugares para brilharmos. E em alguns momentos, Deus nos coloca, inclusive, em lugares de honra, de muita honra. Não porque somos dignos de estarmos nesse local, mas para que possamos brilhar, para que possamos abençoar. José foi colocado num local de maior honra naquele contexto. Abaixo de Faraó, a nação mais poderosa, chefe da nação mais poderosa naquele contexto da antiguidade, José era o homem abaixo dele, ele mandava em todo o Egito. Ele mandava em todo o Egito, foi Deus que o colocou lá. Existem lugares de honra que Deus nos coloca, que Deus nos envia, que Deus quer nos colocar, que Deus quer nos enviar. Mas, lembrando, quer nos colocar, quer nos enviar nesses locais, para estarmos nesses locais de honra, para brilharmos a luz que há nele. Para que as pessoas vejam o amor, vejam a graça, vejam a misericórdia, e a partir disso Deus seja glorificado. A partir disso as pessoas pensem: de fato essa pessoa é uma pessoa de Deus, porque ela ama, porque ela cuida, porque ela tem empatia, porque ela se preocupa com as pessoas que estão próximas dela. Existem lugares, queridos, de honra que Deus nos coloca. Podemos ser usados por Deus. Ferramentas nas mãos do Criador. Podemos ser usados por Deus, queridos irmãos. Portanto, o segundo ponto que nós aprendemos aqui é que Deus nos coloca em lugares para iluminarmos o local. Deus nos coloca em determinados lugares para iluminarmos, para sermos luz, para refletirmos a luz de Jesus, a luz do Senhor sobre a nossa vida. E a partir disso a gente abençoa, a partir disso a gente agrega, a partir disso a gente ganha importância naquele contexto, porque a gente dá crescimento, a gente abençoa, a gente impulsiona. Deus tem nos dado essa função, queridos. Nós somos a luz do mundo. Não podemos falar isso com soberba, não, nós somos a luz e os outros são trevas, não é nesse sentido. O sentido é, nós somos luz no sentido de que podemos iluminar e podemos refletir aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E, portanto, quando dizemos que amamos alguém, quando dizemos, melhor dizendo, que Deus ama alguém, esse amor vai ser sentido por meio do meu amor a partir dessa pessoa. Vai ser materializado por meio do nosso amor. Essa pessoa vai sentir que Deus a ama, porque a pessoa que está próxima dela a ama. Somos chamados, queridos, para mostrar o perdão. Somos chamados para iluminarmos. E Deus tem nos colocado, e vai continuar nos colocando, assim acreditamos, em situações, em locais onde devemos iluminar, devemos ser a luz do mundo. Por outro lado, e por último aqui, pode acontecer, nesse mesmo texto,
nesse mesmo texto que nós lemos, que Deus me enviou adiante de vós, pode acontecer de Deus nos colocar em situações difíceis. Como foi na vida de José. O que José expressou, olha, não foram vocês que me venderam, foi o Senhor, o próprio Deus que me enviou. Foi o próprio Deus que me trouxe aqui. E fica difícil imaginar isso, né? Que Deus nos coloca em situações difíceis. Mas quando eu me lembro do texto de Tiago, que eu vou ler com os irmãos, Tiago 1, versículo 2 ao 4, o texto diz assim: meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais íntegros e perfeitos, em nada deficientes. Deus colocou José em uma situação difícil. Eu não estou dizendo, e nem eu acredito nisso, que as situações difíceis que nós vivemos na vida é Deus que nos colocou lá. Não estou falando isso. O que nós sabemos nós passamos por situações difíceis na vida. E algumas dessas situações, no texto de Tiago, ele expressa que em alguns momentos nós passamos por provações. E Tiago continua dizendo, uma vez que a gente passa por essas provações produzem fé. E uma vez passado por essas provações, uma vez confirmada a vossa fé, produz perseverança. Passamos por situações difíceis, nossa fé é provada, sendo confirmada a nossa fé, a gente é produzida em nós perseverança. Em alguns momentos, queridos, em algumas situações, nós passaremos por situações nesse sentido. Já temos passado. Em algum momento da nossa vida nós já passamos. Existem algumas situações em que a gente é provado. O texto diz isso. Algumas situações a gente precisa ser perseverante. Algumas situações a gente precisa ser firme. Algumas situações a gente precisa mostrar que tem fé. Pensar, a coisa está difícil, mas eu vou caminhar porque vai dar certo. Está difícil aqui, eu não vejo solução, mas eu vou perseverar porque Deus é comigo. Eu estou desanimado, estou triste, não estou conseguindo, meus planos não estão dando certo, eu não estou feliz, mas eu vou caminhar, vou continuar, porque eu sei que Deus está comigo e o Senhor vai me mostrar no final que Ele de fato estava comigo e essa provação que eu estou passando vai produzir fé e vai produzir perseverança. Assim, queridos, uma vida íntegra, uma vida inteira, completa, ela pressupõe uma atitude de perseverança. Está difícil? Seja perseverante. Está sem solução naquilo que você está pensando sobre a sua demanda? Continue perseverante. O contexto diz que está dando tudo errado e você está tentando fazer o certo. Você está tentando ficar junto com Deus, andar com Deus e ainda assim te jogam na prisão. Fica firme. Fica firme, fique perseverante. É o que a gente pode aprender com a vida de José. Assim, queridos, concluindo essas 3 mensagens que nós pensamos sobre a jornada de José, sobre alguém que recebe sonhos de Deus e anda a partir desses sonhos. Se coloca na vida a partir desses sonhos. A morte passa diante dele. E ele decide, eu vou continuar andando com Deus. Eu estou sendo justiçado, mas eu vou continuar andando com Deus. Até que a vida se manifesta completamente. A morte sucumbe diante da vida. Tentaram matar José, não conseguiram. Tentaram vender como escravo, venderam. Tentaram algo contra José. O crime que José foi acusado, naquele contexto, provavelmente era crime de morte. Que ele foi acusado de assediar a mulher do seu senhor. Naquele contexto, deveria ser crime de morte. Provavelmente, aquele chefe egípcio viu a inocência de José e não o matou, mas jogou na prisão. A morte, queridos, sucumbe diante da vida.
Até que chegou o momento em que a vida brilhou e a morte teve que sair. Quando a vida brilha, os sonhos se realizam. Quando os sonhos se realizam, quando aquilo que a gente pensou se realiza, quando estamos vivendo algo que é muito maior do que aquilo que a gente pensou ou imaginou, é a vida sucumbindo à morte, é a vida amassando a morte. Nós só podemos falar isso porque o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou pelas nossas vidas. A morte não pôde aniquilar nem parar Jesus. A morte não pode nos parar diante da vida. Ela pode ter vários efeitos, como teve sobre a vida de José. E como tem em alguns momentos da nossa vida. Mas quando nós andamos com Deus, a vida sempre está conosco. E chega um momento, uma ocasião em que isso se torna manifesto. Fica claro, a vida não sucumbe diante da morte. A morte sucumbe diante da vida. E nós temos a vida, querido. Nós temos a vida em Jesus. Nós temos o Jesus, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Para encerrar, diante disso tudo que nós pensamos, de andarmos com uma visão, de andarmos com os nossos sonhos, de andarmos com os sonhos que Deus tem nos dado, aceitando o convite de andarmos com Deus, de estarmos junto a Ele e ficarmos firmes e perseverantes. Eu queria trazer uma imagem que eu gosto muito, que me foi apresentada há algum tempo atrás, de um filósofo chamado Gilles Deleuze. E ele vai dizer, numa determinada imagem, quando ele fala sobre transformações, sobre como uma vida é transformada, como um contexto é transformado, ele compara com um pássaro que está tentando sair da janela. E o pássaro vai e bate na janela. O pássaro vai e bate na janela, mas tem uma frestinha ali. E o pássaro vai e bate, ele tenta de novo, ele volta, ele bate. Ele não está vendo a janela, ele está só batendo ali. Até que chega o momento em que, de repente, o que acontece? Ele passa pela fresta e voa. Essa imagem que o Deleuze traz, eu gosto muito. Porque em muitos momentos da vida, quando a gente precisa ter perseverança, precisa caminhar, o que talvez a gente precise fazer é continuar como aquele pássaro. Algumas vezes batendo na janela. O pássaro não sucumbiu, ele continuou batendo na janela. Quantas vezes José tentou mudar a situação dele? Muitas. Ele foi o melhor funcionário que poderia ter. Deus estava com ele. Ele foi o melhor carcereiro que aquela prisão poderia ter. Deus estava com ele. Ele interpretou os sonhos que levou a Faraó, mas não foi lembrado naquele contexto. Até que chega o momento, quando ele menos espera, ele passa pela fresta. E aí se manifesta tudo aquilo que Deus havia planejado para acontecer naquele momento. Tudo aquilo que Deus havia planejado para José atuar como alguém que salvaria aquela terra de 7 anos de fome. Eu não sei qual é o contexto em que você está batendo na janela. Podem ser vários. Está batendo na janela. Mas o que eu tenho para te dizer é, quando a gente anda com Deus, a gente pode crer e ter a certeza de que o Espírito Santo em algum momento vai nos levar a passar por essa fresta. Quando a gente menos esperar, a gente vai passar pela fresta. A gente tenta, e em muitos momentos a gente não consegue. E o que esse texto de perseverança ele nos mostra, essa própria imagem que eu trouxe desse filósofo, ele nos mostra que tem uma fresta. E a gente tem o Espírito Santo que pode nos guiar para a gente passar por essa fresta. Você já tentou várias vezes? Continua tentando. Tenta junto com Deus. Pede o Espírito Santo para... Senhor, eu vou tentando de novo, mas me ajuda a passar pela fresta. Me ajuda a passar para aquele outro estado em que eu não conheço ainda. Porque o pássaro está preso ali no determinado contexto. Quando ele passa pela fresta, ele vai para um outro contexto. Vai para uma outra realidade. Vai para uma outra instância. Vai viver uma outra vida. Vai voar para outros lugares. Vai voar para outros locais em que ele talvez nem sabia que existiam.
vai ver a vida sob uma visão completamente diferente, vai ver a vida sob uma visão completamente distinta, porque ele via a vida pela janela. Agora ele vai ver a vida do alto. Agora ele vai ver a vida de cima. Que o Espírito Santo, queridos, do Senhor, nos impulsione. Que o Espírito Santo do Senhor, ele nos leve a passarmos pela fresta. Possamos pedir a ele: Senhor, me ajuda a passar pela fresta. Quais são as situações em que você precisa tentar novamente? Não desista. Persevere. Continue. Deus é contigo. Você atendeu o convite de andar com ele. Você atendeu o convite de estar com ele. Deus é contigo, não tenha dúvidas disso. Porque a vida não sucumbe diante da morte. A morte pode vir em situações, mas a vida sobressai. Sempre a vida sobressai. Mesmo quando morrermos. Quando Jesus morreu naquela cruz, não foi a morte que venceu. Quando os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus morreram apedrejados, morreram decapitados, morreram crucificados, não foi a morte que venceu, foi a vida. Porque a morte não os fez. Nós estaremos com Jesus e com todos os apóstolos juntos numa grande ceia, num grande banquete, porque a morte não pode nos parar. Que o Espírito Santo nos leve, queridos, nos impulsione para passarmos pela fresta e vermos sobre outro horizonte, sobre outra perspectiva, tudo aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, tudo aquilo que o Senhor tem para a gente viver, tudo aquilo que o Senhor tem para que a gente viva junto com Ele. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar.